Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Bate-papo Novo Tempo. Meu amigo Haroldo Melo já está por aqui. Alô, Haroldo, bom dia, Haroldo Melo. Bom dia, meu colega Didi, bom dia aos amigos que estão internautas nos acompanhando, nos dando o prazer da sua fidelidade de audiência. Um bom dia, tão lindo quanto está hoje. É verdade, Haroldo. Haroldo, olha, a gente está nessa nossa série aí, voltada para o mês dos pais, não é? Já ensinamos aí os pais a colocarem tudo certinho aí quando tem uma criança pequena, né? Como identificar, ajudar no desenvolvimento da criança. Aí chegamos aos 6 meses e agora você está aí com um outro programa muito legal. E eu queria que você anunciasse desta vez hoje para o nosso ouvinte. Vai ser para quem hoje? Voltado para que tema, para que assunto o programa de hoje? Olha, você sabe que o foco são os pais, né? Sim. Como os pais não têm tanto tempo para estar junto ao seu bebê, então hoje nós vamos falar sobre janelas e sonecas do bebê. Ah, é? Porque às vezes ninguém entende por que o bebê fica irritado, puxa a orelha, se arranha, perninha para lá, perninha para cá, aquela confusão toda. Mas nós vamos entender sobre janelas e sonecas, qual a diferença e a importância para o bebê disso aí. Legal. Então vamos lá. Vamos começar aí com o texto da Bíblia, Provérbios 20, né? Que é o texto que você vai trazer para a gente. Exatamente. Diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Esse se dá a conhecer pelas suas ações parte desde o ventre, né? Desde o ventre, bracinho, perninha, cabeçada, atravessado, não atravessado. Depois que nasce aquela série de serões, então o bebê vai se dando a conhecer para o papai e para a mamãe, né? Também tem um outro de Marcos 10,16 que diz assim: então, tomando as crianças dos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Elas são criaturinhas abençoadas por Deus e nós temos que ter cuidado com elas do mesmo jeito que Deus tinha, né? Porque, embora Jesus fosse um ser celestial, mas ele se tornou um bebê aqui na Terra, né? Um bebê. E eu gosto muito de um pensamento que está no Orientação da Criança, que diz o seguinte, que é da autora americana Ellen White: poucos são os que reconhecem o efeito de maneiras calmas e firmes, mesmo no cuidado de um bebê. Maneiras calmas e firmes. Qual é o efeito que provoca no bebê? Nós vamos ver daqui a pouco. Né? A mãe ou a babá, ou pajem, né? Irritadas, impacientes, elas criam impertinência na criança. Né? E aí, quando elas são calmas, elas acalmam os nervos do bebê. Quando são agitadas, agitam o nervo do bebê. Então, isso tem uma implicância muito grande para o soninho do bebê, que é o que nós vamos ver hoje. Eu acredito que pode até fazer com que a criança tenha sonhos ruins, né? E vai dificultar, como você falou, até no sono da criança, né? A criança não vai conseguir dormir direitinho. Mas vamos entrar no tema aí, janelas do sono. Que coisa, que é isso? Janelas do sono, Haroldo? Ah, meu amigo, janelas do sono é porque o sono do bebê não é aquele sono igual de adulto, né? Dorme parece prego, né? Dorme, deita aqui, só acorda de manhã. O bebê não é assim, ele tem ciclos de sono. Por isso que é chamado de janelas do sono. E no primeiro ano de vida, é muito fundamental entender qual é a janela de sono do bebê, porque eles precisam dormir muito, muito mesmo. O sono do bebê não é ininterrupto, ele tem ciclos de sono. E nós precisamos entender que o sono noturno do bebê é variável, não é aquele igual do adulto, como eu falei. Ele costuma ter entre 10 a 12 horas.
e nos primeiros meses tem interrupção, né? Porque tem a mamada. Ele acorda para mamar e a mamãe ou o papai habilidoso ajuda a fazer a criança adormecer logo em seguida. Então, essa janela são períodos de sonos entrecortados do bebê durante a noite. É interessante você falar aí que a criança precisa de mais tempo de sono do que um adulto, né? Porque está se desenvolvendo no sono que muita coisa acontece, né? Ela vai crescendo também, né? Vai se desenvolvendo, Exatamente. né? Nós vamos ver mais para frente, mais detalhadamente sobre isso aí, como é importante nós entendermos o soninho do bebê. É muito importante. Agora, é verdade que esse sono aí da criança, esse ciclo, ele costuma ser entre 10 e 12 horas? 10 e 12 horas de sono entrecortadas, o ciclo, né? O ciclo é o período total do sono da criança, mas tem as interrupções nesse sono, como tem a mamada. Normalmente essa mamada é às 22 horas, né? Às 22 horas, né, que acontece. É, Tem muita criança que acorda de madrugada aí também, né? E a exatamente. mãe... Quando o bebê está sujo, que ele sente que tem alguma coisa estranha na retaguarda, aí ele põe a boca no trombone. Tá certo. Então vamos lá, vamos seguindo aí. Janelas de sono. Período em que o bebê está acordando entre as sonecas. Vamos ver o que é soneca depois. É muito importante entender as janelas de sono de cada idade. Cada idade tem a sua janela de sono, porque a criança vai amadurecendo, né? E no final deste período, o bebê está propenso mais a adormecer de forma rápida e fácil. Então, entenda uma coisa, janela, soneca é um negócio. O sono do bebê é outro. É aquele ciclo que nós falamos. E a janela e a soneca são períodos de sono do bebê. Então, vamos em frente. No primeiro ano de vida, o padrão de sono muda muito. Por isso que os papais e as mamães vivem com certas olheiras de vez em quando e não sabem por quê, né? A criaturinha muda muito. Se existe uma coisa, como dizia o filósofo Heráclito, uma coisa permanente na vida do bebê e do ser humano são as mudanças. Então, papai, se prepare para as mudanças na vida do bebê no primeiro ano de vida. Temos que estar atentos e conhecer bem a rotina dos pequenos, né? Dos pequenos. Se esta janela for perdida, rapaz, o bebê fica exausto, abre a boca e aí haja ouvido para aguentar a reclamação do bebê. Ele grita a todo pulmão e diz: olha, pessoal, vocês perderam a hora, agora eu estou irritado, estou chateado. E ele põe a boca no trombone e começa a chorar. Qual é o resultado? Lógico que não vai ter facilidade para fazer o menino relaxar e vai ser muito trabalhoso fazê-lo adormecer, porque perderam o time da janela do bebê. Já pensou um negócio desse? Né? Às vezes você está num consultório, está num passeio, está numa festa, está num local, está no outro, é barulho, barulho, barulho. O bebê fica impossível com esta situação. Perderam a janela dele e não tem o ambiente adequado para ele dormir. Então, é complicado isso. É porque aí vai acabar interferindo até no desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Agora, papai, perceba quais são os sinais do sono da criança. Atenção, atenção. Agora que você tocou no assunto importante, Haroldo. Papai que estava aí dormindo agora enquanto a gente conversava, presta atenção como identificar aí os sinais do sono do seu bebê para você fazer certinho. Você que é papai de primeira viagem, está com um filho aí pequeno, não sabe como fazer. Talvez a mãe está tão cansada, né? Então você tem que dar uma força para ela. Vamos lá, os sinais. Olha, começa a coçar os olhos, demonstra menos coordenação motora, ele mexe uma mão, não mexe a perna, fica
parecendo assim que está em câmera lenta. As expressões faciais são as mais diversas possíveis. Faz careta, fecha, abre a expressão facial, fecha a expressão facial, senho franzido, senho aberto. Então, são muitas as expressões faciais. Faz careta, é muito interessante. Perde o interesse. Ô, papaizinho aqui, pega o chocalho, balança, o moleque não está nem aí para nada. Fica até irritado, né? Outro. Fica até irritado. Começa a ficar tenso, ele começa a fazer movimentos assim mais bruscos, mais, sabe, a perna vai com mais força, o bracinho, boceja, fica agitado, vira para cá, vira para lá, bate e tal, fica irritado, aí ele começa a puxar a orelha, começa a chorar, começa a se arranhar. Todos esses sinais, ele não quer comida, porque todo mundo pensa que quando o bebê faz isso, corre e prepara uma mamadeira de emergência e toma no moleque. Não é nada disso. É sono. Ele está dando todas as dicas do sono e o pessoal chega lá com a mamadeira. Olha, sabe o que muitos menininhos fazem? Ferra a boca e não quer nem saber da mamadeira. O bico da mamadeira bate na boca, ele não abre de jeito nenhum. Por quê? Não é comida. E faz a cara feia. Ele não é comida que ele está querendo. Ele está querendo dormir. Então, muita atenção, papai. Esses sinais são importantes para você observar no seu filhinho quando ele está com sono. Haroldo, é fundamental isso aí que você está falando, porque a gente está vivendo um contexto um tanto diferente, né? Em que muitas vezes a mãe trabalha meio período e o esposo às vezes divide com ela, ele está em casa no dia de folga dele e ele fica responsável pela educação da criança naquele dia. E se ele não souber desses detalhes, ele vai deixar muito a desejar. Ele vai ser pego de surpresa. Então esse programa vai ser muito útil para os pais aí, que às vezes ficam reconciliando com a esposa, né? Ficam, na verdade, né, conciliando. Ficam aí ajudando. Vamos lá. Olha, a Fernanda Carreiro, que é uma especialista em soninho de bebê, ela fez a janela de sono da seguinte forma. O menino tem 3 meses de idade, ele tem um tempo acordado de 1 a 2 horas. Já pensou? O resto do tempo todinho voltado para o sono. Olha. Com 6 meses, é 1h30 a 3 horas de sono. Com 9 meses, de 2 a 4 horas. De 12 meses, 3 a 4 horas. 1 ano e meio, 18 meses, 4 a 6 horas. Com 2 anos, 5 a 6 horas e meia. De 3 anos, 6 a 8 horas. De 4 anos, 6 a 12 horas. Sabe por que eu trouxe essa tabela? Por quê? Porque muitos pais que eu conheço e conheci, eles ficavam preocupados com o tempo de sono do bebê, né? E ficavam preocupados, esse moleque está de olho aceso, não dorme. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um remédio para ele dormir, porque ele não sabia dessas horas que o bebê precisa passar acordado, né? Conforme a idade dele. Então, ele entendia, cara, o menino tem 6 meses, não dorme mais. Coitado. O guri quer ficar de 1h30 a 3 horas acordado e aí vai para a rede, balança para lá, balança para cá, balança para lá e canta música de niná e faz todo aquele ritual e o moleque não dorme. Aí o cara pensa que o moleque está doente. Não é. Esse tempo de acordado dele é o tempo padrão da vida do bebê. Veja que não é um tempo fechado, 4 horas, 6 horas, mas é de 4 a 6, de 1 a 2, de 2 a 4 horas. É uma média. O bebê fica... É uma média, ele fica acordado, né? Claro. Então tem que observar isso aí também. E a gente aprende aí como Deus é maravilhoso, como Deus ele é todo organizado com as coisas que ele faz, né? Exatamente. Cada etapa tem um tempo determinado, porque já formou ali, já desenvolveu aquilo, entendeu? É importante os pais estarem sempre cientes. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a soneca agora, Haroldo? Cada o tempo? Bom, soneca do bebê. Elas não são coisa extra, não. Elas são extremamente necessárias para ele. Pode ser ao longo do dia,
faz ele crescer, se desenvolver. Cada bebê é um ser único. Mas tem uma tabelinha aqui abaixo que também fala sobre isso. Ela diz assim, sonecas, de 0 a 3 meses. Não existe a separação entre sono e soneca. 3 a 4 meses, de 3 a 4 horas de soneca. Aí o cara dorme, que é uma maravilha. E a mamãe e o papai, ô bênção, né? De 4 a 5 meses, de 3 horas e meia de soneca. De 5 a 8, de 3 horas de soneca. Veja que vai diminuindo a soneca. Uhum. De 9 a 12 meses, de 2 a 2 horas e meia de soneca. Aí começa a preocupação dos pais, porque de 9 a 12 meses o moleque não quer ficar no berço, quer estar rolando pelo chão, engatilhando, mexendo nas coisas, derruba isso, pega aquilo, faz aquilo outro, mete as coisas na boca, é um verdadeiro tufão dentro de casa. Né? Mas a soneca é só de 2 horas e meia. De 3 a 5 anos, ele dorme de 1 a 2 horas de soneca. E de 1 ano a 3 anos, é de 1 hora e meia a 2 horas de soneca. Então, veja que, à medida que ele amadurece, a soneca diminui. Quer dizer, ele passa mais tempo, né, trabalhando, ativo, desenvolvendo, engatinhando, correndo para cá, mexendo para ali, virando para cá, virando para lá. Então, papai, preste atenção nesses horários. Né? Agora, veja, a soneca ela amplia o processo cognitivo do neném. Ela faz com que a mente da criança se torne poderosa para o desenvolvimento dela. E a soneca é necessária. Agora, quando você interrompe a soneca do neném, que ele não dorme o suficiente, pode esperar que à noite você vai pagar o preço disso aí. Ele fica agitado, nervoso, estressado, ansioso, ele não pode bater, nem gritar, nem falar nada. O que ele faz? Dorme pouco. E aí diz assim, agora, papai e mamãe, vocês perturbaram a minha soneca, eu não vou deixar vocês dormirem. Vou perturbar vocês. E aí, meu irmão, o negócio é caso sério, porque Haroldo, ele fica ansioso e irritado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que muita gente comenta. Eu já vi você, por certo. Você tem quantas filhas mesmo, Haroldo? São 2 ou 3? Meia dúzia. Como é que é? Meia dúzia. Isso tudo, homem? Hoje já não dá para ter 6, não. Já, não, hoje só um. Hoje só um e olhe lá. A minha pergunta é a seguinte, eu já vi muita gente falar o seguinte, quando meu filho não dorme durante o dia, eu sofro. Aliás, perdão, quando meu filho dorme muito durante o dia, eu sofro à noite. Porque aí ele já dormiu muito, ele não quer mais dormir à noite, ele dorme tarde. Isso acontece mesmo? Não, é porque os pais não observam essas janelas do sono e nem da soneca. Aí eles atravessam isso aí, é lógico. Se o bebê fica irritado, fica nervoso, fica ansioso, é lógico que ele vai dormir mais tarde porque ele vai precisar ser acalmado para dormir. Agora, se observa essa janela do sono e da soneca, não vai ter problema. Agora, atravessou isso aí, pode esperar que o bebê vai realmente dormir mais tarde. E não tem essa dele dormir durante o dia e não dormir durante a noite, só se as coisas ficarem atravessadas. Até porque muita criança, natureza, né? É da natureza da criança, né? Muita criança troca o dia pela noite exatamente por desconhecimento da sua janela do sono e da sua janela da soneca. Ok, Haroldo aí, ó. O rapaz teve seis filhas, né? Ele dormiu... 6 filhos. 4 meninas e 2 rapazes. Tem rapazes também. Então, 6 tem 2 filhos. Rapazes. E ele, com certeza, já perdeu muita noite aí de sono ajudando, né? Na criação aprendizado, meu amigo. Pois é, sabe tudo. Agora, vamos seguir aqui, falando ainda sobre a soneca. Se a soneca está muito curta, o que vai ser feito? O que tem que ser feito? Rapaz, nós temos que dar um jeito de alongar. Primeiro que tudo, ir para o quarto onde o bebê vai dormir, para que ele não desperte com o barulho ambiental.
né? Se ele estiver assim, meio dormindo, meio acordado, você pode fazer aquele barulhinho comum que se faz para bebê dormir, né? Ou dar uns tapinhas de levinho no bumbum dele para ele se sentir acolhido, ou coloca no colo por alguns instantes, dá aquela trabalhadinha com ele para ele dormir. Maravilha. Então, só seguindo essas orientações mesmo. Haroldo, nosso tempinho aqui ó, já terminou, amigo, mas eu acho que ficou com gostinho de quero mais, hein? Pois é, nós vamos ter mais no próximo programa. Nós vamos ver o ambiente do sono do bebê, as associações ao sono do bebê e que ritual é importante para o sono do bebê. O bebê é o rei da casa, todo mundo é servo do bebê. Então, nós temos que saber quais são as características desse reizinho da casa, né? Claro, sempre com muito carinho, tratando com muito amor, essa coisinha linda, né? Haroldo, telefone aí para contato para quem quiser te chamar para fazer palestras pelo Zoom ou pelo um outro aplicativo aí, como é que faz? 984561312. Vamos lá, é só chamá-lo. Ele está dando palestras aí para você que é, de repente, diretor de família, né? O responsável aí por essa parte na sua igreja, ou você que está nos acompanhando aí, é de outro estado, pelo Zoom ele pode também marcar com você. E se você tem algum interesse em conversar com o Haroldo sobre família, pedindo orientação para ele e tal, ele também pode falar com você de forma particular. Ele tem um valor que ele cobra, mas para a igreja não cobra, né, Haroldo? Para a igreja não cobra, né? Não. Para a igreja é 0800. A gente faz palestra, faz reuniões, participa de escola de pais, de encontro de casais. É tudo 0800 para as igrejas, seja de qualquer bandeira que for. Lembrando que o Haroldo Mello ele é terapeuta de família e de casal, né? Então, mas ele não é psicólogo. Essas outras questões você procura um psicólogo. Mas para conselho e tal, o Haroldo está aí com muita bagagem, né, Haroldo? Relacionamento, conselho, né? Essas orientações aos pais, às mães, aos adolescentes, nós podemos fazer. Então vamos lá, ó, DDD 91, aí é só você falar com o Haroldo no 984561312. Pode até ligar também para ele nesse número aí pelo WhatsApp que ele atende, tá? 984561312. Haroldo, obrigado, viu, querido? Obrigado também, Didi. Obrigado pela sua companhia conosco na Rádio Novo Tempo. Tá certo, valeu!